É o programa da sabedoria às quartas e você precisa saber o que fazer quando perde a fé. O que é fé? Por que é elusiva? Por que é que nos provoca? Às vezes temos fé no caminho espiritual, ou mesmo pessoas que estão na religião, pessoas que estão procurando. Às vezes as pessoas estão cheias de uma confiança incrível que não é limitada pelas coisas que elas veem. E às vezes desaparece completamente. Tanto que é como se nunca tivesse existido. Talvez lamentemos a sua perda, mas a questão é que, sem ter isso, não conseguimos prosseguir no caminho. Chegamos a uma espécie de crise de fé. É um dos principais impedimentos para as pessoas no caminho espiritual, mas também é um grande impedimento nos seus termos mais gerais, na forma como experienciamos as coisas no mundo, quer estejamos ou não num caminho espiritual ou queremos estar num caminho espiritual. Porque nos sentimos constantemente desconectados dos nossos objetivos, da felicidade. A vida é uma montanha russa constante. E não é como se houvesse algo de errado com isso. Você já percebeu que não é o único a quem isto está acontecendo? Geralmente acontece com tudo. E então acabamos fazendo essa pergunta: há um Deus? Há uma força orientadora? Existe, como eu preferi chamá-lo? Como poderia haver se me sinto assim? O que é fé? Na Kabbalah, a fé é definida como tendo três qualidades possíveis. E junto com isso, também há três tipos de razão. O primeiro tipo de fé é o tipo de fé que se chama fé abaixo da razão, que não usa a razão. Simplesmente desliga as nossas faculdades críticas, suspende-as totalmente. Simplesmente não nos envolvemos com elas. Nos desconectamos de nossa mente e seguimos apenas pela crença. Agora, crença e fé não são a mesma coisa. A crença é esta condição de abaixo da razão. E há uma espécie de cegueira nisso. Alguém nos diz algo e nós dizemos: muito bem, você é uma autoridade. Você é uma autoridade espiritual e eu vou agir como se essa fosse a realidade e não vou prestar atenção a nada. Então o que você obtém está para além de questões e dúvidas. Não faz perguntas, não levanta dúvidas. E é completamente dependente do estado emocional que estamos tendo no momento. No momento. E a nossa capacidade de nos agarrarmos a coisas que não experimentamos diretamente, mas que nos dizem que devemos acreditar. Essa é a forma mais comum, ou digamos, é a forma mais limitada de certos tipos de abordagens religiosas. Não são todas assim. Existem as mais desenvolvidas, que são do segundo tipo, mas você pode ver aqui que com este tipo de fé, que não é fé, mas crença, é muito fácil perder o controle e nunca mais ser capaz de recuperá-lo. Porque na montanha russa normal da vida, que está sempre nos afastando e nos aproximando, como um processo natural, quando você o aplica a esta situação, não só não há fé, como não há crença. E nesta situação não há esperança. Porque uma vez quebrado o domínio fanático dessa coisa, então não podemos mais acreditar e confiar. Então não há como voltar de uma crise de fé na fé abaixo da razão.
O próximo tipo de fé, o tipo de fé mais evoluído, é a fé dentro da razão. Este é um tipo de sensação de que estamos ligados à força superior, a Deus, pelo que somos capazes de determinar em nossa inteligência. É um processo empírico em que medimos as coisas e somente pelo que podemos medir e pelo que podemos reproduzir nessa medição, que podemos ter essa experiência novamente. Talvez possa ver isto de novo, e se não puder ver, pelo menos a minha lógica me permitirá permanecer ligado a isto no meu intelecto. Além disso, o benefício é que posso explicá-lo a outras pessoas e posso diminuir no meu próprio pensamento e sensação aqueles que apenas acreditam. Pelo menos uma pessoa na fé dentro da razão testa algo. Você pode ser uma pessoa ligada a ideias religiosas, crença em Deus, ou você pode ser um ateu, porque isso é exatamente a mesma função de fé e razão. Aqui há uma fé, mas a fé está apenas nas nossas habilidades cognitivas. E isso significa que estamos ligados a qualquer que seja esse sistema em nós e limitados por este sistema que diz sim. Essa percepção faz parte de mim e posso entendê-lo porque se mede de acordo não apenas com o que a pessoa vê no exterior, mas na verdade é de acordo com uma qualidade interior que essa pessoa possui. Porque a razão, de acordo com a Kabbalah, a nossa razão material, na realidade, tem tudo e apenas a ver com a qualidade do egoísmo ou do interesse próprio. Ou seja, o mundo que vemos, em primeiro lugar, que medimos através da razão, é um produto desse egoísmo. É um tipo de projeção. Uma projeção limitada, ou digamos que é uma compreensão limitada de uma imagem muito abrangente, que a razão não consegue abranger. Então, é uma fé em nós, nas nossas capacidades ou falta delas. E vamos acreditar que o que é verdade, a nossa fé é o que é verdade, é o que conseguimos medir. A fé dentro da razão é uma crença na nossa própria natureza egoísta. O terceiro tipo de fé é a fé acima da razão. E este é o único tipo de fé que os cabalistas estão envolvidos. A definição de fé na Kabbalah é uma sensação direta do Criador, ou seja, é sentida por uma pessoa como uma percepção de realidade, não apenas como uma ideia. E certamente não é onde reside a fé. Não reside na nossa razão, mas na fé acima da razão. Uma pessoa usa a sua razão para capacitá-la a elevar-se a um grau mais alto de fé. Então, uma das razões por que perdemos a fé é porque começamos a experimentar algo, a ver algo, a avaliar algo que vai diretamente contra tudo o que sabemos e acreditamos até esse ponto. Parece ser o oposto do que sabemos. Desafia a nossa compreensão atual e a limitação do nosso alcance da espiritualidade e nos faz sentir que a espiritualidade não existe. Então o que acontece é, um evento acontece com uma pessoa e a pessoa examina o acontecimento. A pessoa não pula imediatamente em algum tipo de oh, é Deus, Ele cuidará disso, não importa, está tudo bem. Isso não é examinado. Isso é fé abaixo da razão. Uma pessoa realmente examina o que está acontecendo e neste discernimento ela vê que isso vai completamente contra a sua percepção atual da realidade ou realidade espiritual. E sentem-se rejeitados por ela. Eles sentem isso emocionalmente como isto não pode ser. E apesar de tudo, eles aceitam o facto de que vai contra a sua razão. Porque eles não podem aceitá-lo.
E mesmo que vá contra o seu melhor julgamento e nível atual de compreensão, eles ainda o atribuem à força superior. Mas não apenas sem motivo e não apenas por fé cega, mas porque eles entendem que o que estão a experienciar é o oposto do que sentem na realidade. Na verdade, não vem da sua mente, mas da mente da força superior, do nível a seguir que eles serão capazes de experienciar. Apenas se confiarem nesse nível e na mente superior mais do que confiam em si mesmos e na sua própria avaliação. E isso só pode acontecer se levamos em consideração a maneira como as coisas nos parecem, e especialmente como nos parecem opostas a nós, porque no trabalho espiritual, quanto maior é o nível, mais você dá. E a expectativa básica da nossa razão é que quanto maior o nível, mais você recebe. Mas a mente do Criador é oposta à razão da mente material, que é basicamente o sistema operativo do interesse próprio, do ego, da natureza humana. O sistema operativo da natureza só permite que ela vá buscar o que precisa para o que considera ser a sua sobrevivência. E a sua definição de sobrevivência é completamente limitada pelo que é bom para nós, o que nos sabe bem, o que nos vai trazer prazer. E não consegue ver como é possível chegarmos a um nível assim. Quando começamos a avaliá-lo, vemos que não temos mais crença. Perdemos a forma de fé que tínhamos até então, porque aquele vazio agora precisa ser preenchido com a luz do Criador. E essa luz tem a intenção de nos libertar do estado atual em que nos encontramos. Não pode fazer isso a menos que nos apeguemos tanto à nossa desconexão, nossa rejeição e descrença, nossa falta de fé e o desejo de entender a qualidade oposta do que aquela em que nos encontramos agora, que a força superior está tentando nos indicar. Se uma pessoa se apega tanto à sua crise de fé quanto ao entendimento de que o que está sendo mostrado é um estado superior oposto, em que eles darão, em vez da sua expectativa atual de receber, então é possível que essa luz opere na pessoa e a eleva àquela mente que está sendo expressa por ela por meio desse, digamos, evento negativo, conforme percebido pelo ego, e permitir que a pessoa veja qual a qualidade do Criador, que é oposta ao seu estado atual, lhe está a ser mostrada. Nisso está a relação direta com a luz, em que uma pessoa não abre mão de nada, mantém todo o sistema intacto, tanto o sistema superior, que é um tipo de céu, o sistema espiritual e o sistema material. O que aconteceria se uma pessoa rejeitasse o que viu e apenas se entregasse a, bem, é Deus? A pessoa perderia o equilíbrio, a pessoa não teria nenhum discernimento, a pessoa não entenderia o que precisa mudar nela e o que realmente está passando por uma mudança. Caso contrário, isto não aconteceria com eles. Isto acontece porque em todos os níveis os desejos do ego pertencem ao nível atual, enquanto nós queremos subir para um nível superior. Então, na verdade, aumenta a verdadeira fé, significando a sensação real do Criador e da mente e intenção do Criador. E a propósito, é por isso que os cabalistas e profetas e outros podem entender coisas que estão muito além do nosso nível atual de entendimento e percepção. É por meio desse processo, em relação às verdadeiras qualidades das forças superiores, e é a partir desse processo e da elevação a cada vez que elas nos falam desses lugares, que são lugares reais.
Mas temos que ter em mente que temos que usar a nossa razão, a nossa fé e o relacionamento com a força superior que acontece entre os dois, se fizermos isso. Então, uma crise de fé é realmente uma coisa muito boa se você souber o que fazer.